O seu vizinho sabe coisas sobre o seu cachorro que você não sabe. Ele sabe que horas o latido começa, sabe quanto tempo dura, sabe quais dias são piores. Ele ouviu coisas através da parede que você nunca vai ouvir, porque você nunca está lá quando acontecem. A maioria dos cachorros parece completamente normal no momento em que você volta para casa. Calmo, talvez um pouco animado, agindo como se nada tivesse acontecido. Porque da perspectiva deles, nada aconteceu. Mas você já viu as evidências. A almofada do sofá no chão, o canto do tapete que não estava assim de manhã, o silêncio muito específico de um cachorro que sabe que algo está diferente no ambiente. Quando você entrou, assumiu que era tédio, talvez travessura, talvez só um dia ruim. Mas pesquisadores comportamentais têm feito algo por décadas que a maioria dos tutores não faz. Eles deixam uma câmera ligada, saem e assistem. E o que essas câmeras capturam, hora por hora, batimento por batimento, é uma das descobertas mais reveladoras da psicologia animal. O seu cachorro não está só sentindo sua falta quando você sai. Algo específico está acontecendo no cérebro dele, e começa antes mesmo de você fechar a porta. Em 2010, pesquisadores da Universidade de Milão instalaram câmeras nos lares de 23 cachorros e saíram. Vocalização, latidos, choramingos, uivos começaram em média 3 minutos e 15 segundos após a saída. Comportamento destrutivo em menos de 7 minutos. 7 minutos. É quanto tempo leva antes de os sapatos estarem em risco. Mas a descoberta mais interessante foi o que veio depois dessa primeira fase frenética. Os latidos, a arranhação na porta, vão diminuindo aos poucos. E de fora, se você chegasse em casa com a casa quieta e nada visivelmente destruído, assumiria que o cachorro se acalmou. Não se acalmou. O que as câmeras mostraram foi que, à medida que a vocalização diminuía, o ofego aumentava e a frequência cardíaca permanecia elevada. O cachorro tinha passado de uma expressão de angústia para outra diferente. O barulho parou, mas a ativação fisiológica não. E pesquisadores acompanhando o comportamento por períodos mais longos encontraram algo ainda mais revelador. O padrão não segue um declínio linear. A cada 23 a 28 minutos há um novo pico, uma nova explosão de movimento ou vocalização, seguida de um período mais quieto e então outro pico. Não acalmando, ciclando. O silêncio entre esses picos não é calma. Compare isso com o que as câmeras capturam em cachorros sem problemas de separação. Pesquisadores suecos da Universidade de Ciências Agrícolas deixaram esse grupo sozinho por até 4 horas. Esses cachorros passaram aproximadamente 97% do tempo em comportamento passivo, deitados, descansando, verificando a tigela d'água de vez em quando, não angustiados, não entediados, esperando. A diferença entre esses dois grupos não é raça, não é idade e mal é genética. A pesquisa aponta para uma única variável acima de quase todas as outras, o que o cachorro aprendeu a esperar. Mas antes de chegar lá, vamos falar sobre o que acontece antes mesmo de você sair. Nos anos 80, os especialistas em comportamento veterinário, Borchardt e Voigt, documentaram algo que foi confirmado repetidamente desde então. Cachorros com ansiedade de separação frequentemente começam a mostrar respostas mensuráveis de estresse enquanto o tutor ainda está em casa, não quando a porta fecha, antes de a bolsa ser pega. Por simples condicionamento, os cachorros aprendem a encadear toda a sua rotina de saída de trás para frente. Você verifica o celular, coloca os sapatos, olha as horas. Cada uma dessas ações, repetidas centenas de manhãs seguidas, tornou-se um sinal, e o sinal significa uma coisa só: vou ficar sozinho em breve. Quando você chega à porta, alguns cachorros já estão ofegando, alguns estão andando de um lado para o outro, alguns estão te seguindo de cômodo em cômodo, como se soubessem exatamente o que está vindo e estivessem esperando que desta vez você fique. Há uma implicação prática aqui que desafia muito do que se aconselha por aí. A recomendação padrão por anos foi dessensibilizar o cachorro aos sinais de saída, pegar as chaves aleatoriamente ao longo do dia,
colocar os sapatos e sentar de volta para que esses sinais percam significado. Pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona revisaram isso em 2014 e encontraram evidências mais complicadas do que esperavam. Tornar as saídas imprevisíveis não reduz o medo em todos os cachorros, em alguns aumenta. Porque o problema não são as chaves, o problema é a incerteza sobre o que acontece depois que você vai. O seu cachorro não tem medo dos seus sapatos, ele tem medo de que você não volte. O Royal Veterinary College conduziu um estudo chamado Generation Pup, acompanhando 145 cachorros desde a adoção até os seus primeiros 6 meses de vida. Eles buscavam especificamente o que predizia problemas relacionados à separação, e encontraram algo que surpreendeu muitos especialistas. Despedidas emocionais não causavam problema. Longos abraços na porta, toda aquela produção de 5 minutos que alguns de nós faz toda manhã, nenhum efeito significativo. O que importava era o retorno. Cachorros cujos tutores chegavam em casa, encontravam algum dano e reagiam com frustração visível, voz elevada, reações prolongadas, tinham 6 vezes mais probabilidade de desenvolver comportamentos relacionados à separação. O cachorro não conecta sua frustração ao tapete destruído 4 horas atrás. Não existe cadeia de causalidade disponível para ele nessa janela de tempo. O que o cachorro conecta à sua frustração é a sua chegada, e gradualmente a sua chegada se torna algo para se preparar. E aqui está o motivo pelo qual isso importa. Um cachorro ansioso com a sua chegada é um cachorro mais ansioso com a sua saída. As duas pontas da ausência ficam ligadas. Você sai, ele entra em pânico. Você volta, ele entra em pânico de novo, por motivos diferentes. O dia inteiro vira um ciclo de estresse antecipatório. O mesmo estudo descobriu que o uso precoce de punição, repreensão, até mesmo ignorar deliberadamente, aumenta significativamente a probabilidade de desenvolver problemas de separação. E o conselho mais comum que tutores recebem quando o cachorro não se dá bem sozinho: adote um segundo cachorro. Isso não tem suporte na pesquisa. Um estudo de 2021 com 77 cachorros descobriu que cachorros machos em lares com múltiplos cachorros, na verdade, vocalizavam mais quando deixados sozinhos do que cachorros únicos. Porque a separação não é sobre solidão no sentido geral, é sobre a ausência específica de uma pessoa específica. Um segundo cachorro não resolve isso. Significa apenas 2 cachorros na casa com problemas diferentes. Alguém vizinho está tendo uma semana muito longa. Essa é a parte que mais frequentemente passa despercebida, e tende a passar despercebida porque o cachorro facilita isso. Você chega em casa, a casa está intacta, sem bagunça, sem dano. O seu cachorro olha do sofá com uma expressão que não diz nada em particular. Você assume que tudo estava bem. Nos anos 60, Martin Seligman, na Universidade da Pensilvânia, conduziu uma série de experimentos que se tornariam fundamentais para a psicologia. Cachorros foram expostos a choques inevitáveis. Mais tarde, quando a fuga era possível, a maioria desses cachorros não tentou. Deitaram, aceitaram o que estava acontecendo. Ele chamou isso de desamparo aprendido, a ideia de que organismos aprendem a parar de agir quando a experiência ensina que suas ações não mudam os resultados. Em uma grande revisão dessa teoria em 2016, Seligman reconheceu que havia enquadrado ao contrário. Passividade não é algo que os animais aprendem. Passividade é o padrão do cérebro quando está sob estresse prolongado e inescapável. O que precisa ser ativamente construído é a crença de que o comportamento pode mudar a situação. Um cachorro que para de latir depois de 1 hora sozinho não aceitou a situação. Parou de acreditar que o comportamento dele importa. E há uma camada mais recente nisso. Um estudo de 2019 descobriu que em cachorros severamente ansiosos, o cortisol de longo prazo, medido em amostras de pele refletindo meses de acúmulo hormonal, era às vezes mais baixo do que em cachorros mais calmos, não porque estivessem menos estressados, porque o sistema de estresse deles estava funcionando há tanto tempo que havia começado a se esgotar. O cachorro que parece bem pode ser o cachorro com o qual você mais precisa se preocupar.
Em 2019, uma equipe da Universidade de Linköping, na Suécia, mediu os níveis de cortisol de longo prazo em 58 pares de cachorros e tutores. Não o pico de cortisol de um momento ruim, o acúmulo hormonal lento ao longo de semanas e meses capturado em amostras de pele. Os níveis estavam sincronizados: tutor estressado, cachorro estressado; tutor calmo, cachorro calmo. Quando os pesquisadores analisaram a direção desta relação, qual dos dois estava conduzindo o outro, a resposta foi clara: o cortisol do tutor estava prevendo o dele, não o inverso. O que isso significa? Um cachorro que já carrega uma linha de base de estresse cronicamente elevada não começa a separação de um ponto neutro, começa de um déficit. As horas que você fica fora não estão acontecendo isoladamente, estão acontecendo em cima de tudo o que já se acumulou. A indústria de produtos para ansiedade de separação é enorme. Difusores de feromônios, suplementos calmantes, roupas de ansiedade, máquinas de ruído branco. A maioria dos tutores já tentou ao menos um deles. A maioria vai dizer que os resultados ficaram entre modestos e nada. E é porque a maioria trata as horas em que o tutor está fora. O ponto real de intervenção são as outras horas do dia. O que tem evidência consistente é a exposição graduada. Não sair por 5 minutos e torcer pelo melhor. Sair por segundos. Caminhar até a porta e voltar. Tocar a maçaneta e voltar. Construir um histórico de retorno tão incrementalmente que o sistema de previsão do cachorro não tem a chance de disparar. Parece absurdamente lento. Ficar parado na sua própria porta por 30 segundos e voltar não parece treinamento, parece nada. Mas o que você está fazendo não é ensinar obediência, está fornecendo repetições suficientes da mesma sequência. Você vai, você volta, para que o sistema de previsão do cachorro comece a atualizar. Profissionais que usam essa abordagem relatam consistentemente o mesmo ponto de virada. Quando um cachorro consegue tolerar cerca de 40 minutos de ausência sem angústia, o progresso para 4 ou 8 horas tende a vir relativamente rápido. Os 40 minutos não são especiais, é simplesmente o ponto em que o cachorro acumulou evidência suficiente para atualizar a previsão interna. Então aqui está o que as câmeras estão nos mostrando há 30 anos. Alguns esperam, alguns ciclam por angústia em intervalos de 20 minutos durante toda a duração da sua ausência. Alguns ficam quietos de um jeito que parece bem, e não está. E quase nenhum deles conecta o que estão experimentando a qualquer coisa que você fez de errado ou a qualquer coisa que possa ser resolvida com um brinquedo ou um difusor. O que eles estão respondendo é a ausência de um sistema nervoso específico, o seu, aquele contra o qual o sistema nervoso deles foi calibrado mês a mês, até que o seu cortisol e o dele se movam na mesma direção. Os cachorros que mais sofrem não são mal treinados, eles simplesmente ainda não aprenderam, no sistema nervoso deles, não no cérebro, que a porta abrindo e a porta fechando são a mesma coisa, só em ordem diferente. Se isso mudou a forma como você vê o que acontece enquanto você está fora, se inscreve no canal e deixa um comentário. O seu cachorro mostra sinais antes mesmo de você pegar as chaves?